Chegou ao fim a trajetória de Rafael Bilu pelo Guarani. Contratado para a disputa do campeonato estadual, o atacante chegou gerando uma alta expectativa no Brinco de Ouro, sendo titular em 2 das 3 primeiras rodadas do Paulistão. E depois de perder espaço na 4ª rodada, Bilu foi recuperando aos poucos a confiança do torcedor. Até que no empate contra o Corinthians pela última rodada do estadual, marcou um belo gol e se firmou de vez na equipe titular. Na Série C foi titular em 8 das 9 partidas, balançando as redes em 2 oportunidades, contra o Maringá na estreia e na vitória sobre o Retrô na penúltima rodada. E a partida contra o Itabaiana, no Brinco de Ouro, acabou marcando a despedida de Bilu com a camisa alviverde. Agora em Caxias do Sul, o atacante defenderá outra equipe alviverde, o Juventude, para a sequência da Série A. No contrato assinado em Campinas, ainda quando o Pastana estava à frente do Bugre, havia uma cláusula para a liberação imediata do atleta em caso de propostas de divisões superiores. E mesmo com essa cláusula, o Bugre ainda conseguiu, de última hora, costurar um acordo com a equipe gaúcha. Além de segurar 10% dos direitos econômicos de Rafael Bilu, o Guarani também vai receber R$200 mil pela negociação. A princípio, o clube alviverde não receberia nenhuma quantia financeira, mas manteria 20% do passe do jogador. Mas com o novo acordo, o departamento de futebol optou por reduzir a porcentagem pela metade e receber 4 parcelas de R$50 mil. O jogador se despediu do elenco bugrino no fim de semana e já está em Caxias do Sul, onde fará sua segunda passagem pelo Juventude. Bilu deixa o Brinco de Ouro com 3 gols marcados em 16 partidas disputadas. Enquanto isso, dentro de campo, a equipe alviverde segue se preparando para as partidas de sábado e segunda. No fim de semana, o Bugre recebe o CSA pela Série C e na segunda-feira terá o 15 de Piracicaba pela Copa Paulista. A partida contra o Inhoquim, que corria o risco de não ser realizada no Brinco de Ouro, por fim será disputada no estádio alviverde. Após anunciar o veto para jogos da Copa Paulista no Brinco, a Federação Paulista de Futebol atualizou o status do estádio alviverde na tarde de ontem e o Brinco está liberado para receber jogos estaduais. Com isso, o compromisso diante do 15 de Piracicaba pela 3ª rodada da Copa Paulista está confirmado para o Brinco de Ouro. Problema aí de documentação, né? O Guarani resolveu, menos mal, então, 2 jogos em sequência, um domingo contra o CSA e pela Copa Paulista, pegando o líder 15 de Piracicaba na segunda-feira. E seria muito ruim o Guarani ter que mandar jogos fora dos seus domínios por causa de problema de documentação. Então, menos mal, está resolvida a questão. Apesar que você já tinha dado essa informação, que falou com o Marcelo Tasso, né, que é o administrativo lá, e ele já tinha dito que estava tudo organizado, tudo certo. Nessa altura do campeonato não dá para ficar jogando fora, né, Cega? Está resolvido o problema. Que é o que tá importando, resolver o problema. Tá tudo certo. Vamos lá, Breno, eu começo com você. Rafael Bilu foi para o Juventude, você deu ontem esta informação no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E aí, o que vai acontecer, né? Vai fazer muita falta o Rafael Bilu, hein, bebê? Muita falta, Batista. Ele era um dos principais jogadores do Guarani. Veja só, no último jogo contra o Itabaiana, que a gente transmitiu pela Rádio Bandeirantes, o que aconteceu? Ele saiu machucado no intervalo, no segundo tempo, o ataque do Guarani caiu de bico. Ele era um dos principais homens de frente do Guarani. É claro, tem o Mirandinha, que entrou bem no segundo tempo, pode substituir o Rafael Bilu, mas eu acredito que a diretoria precisa de um substituto para o Bilu. Na próxima janela, que começa no dia 10 de julho, tem que contratar um novo atacante à altura para disputar a posição de titular, Batista. E para você, CH, Rafael Bilu vai fazer falta ou não? Vai. Tecnicamente vai. Tem algum substituto? Pode ser o Mirandinha, mas eu pelo menos não tenho certeza ainda. Tem característica, entrosamento com o Brunão, pode dar certo. Pode dar certo. Dizem que, por exemplo, o Baianinho tá treinando muito bem, está crescendo em produção, mas não é uma aposta que eu faria. Eu só não consigo, eu compreendo, está escrito no contrato, mas se você precisa reforçar seu time, vai ao mercado para contratar e você perde um dos principais jogadores nessa altura do campeonato, estava acordado, estava escrito, tudo isso eu já sei, não é?
Mas será que o Guarani não conseguiu fazer um esforço para mantê-lo aqui? Depende do jogador também, mas tecnicamente falando, vai fazer falta sim, Batista. E para você, Gleger, vai fazer falta o Rafael Bilu, e quem é que você colocaria aí como substituto? Ele vinha bem, né, o Bilu, né? Já estava numa evolução muito boa. Eu acredito, Batista, assim, ó, vai fazer falta, claro que vai. Jogador bom sempre faz falta. E era um jogador titular, né? Inclusive nós discutíamos muito depois da chegada desses atletas, quem manteria, quem seria titular. E o Bilu era unanimidade que não sairia do time. Verdade. Então, assim, eu acho que pra mim é o Mirandinha. Até pra trazer novamente a dupla que fez muito sucesso lá no Volta Redonda, né? Então, não sei se tem alguma outra opção tão melhor do que essa do Mirandinha. Agora, essa questão do Pablo Baianinho, pô, lembra quando ele chegou aí? Ficaram, esse Pablo Baianinho... Nós vimos dentro do campo, não deu nenhum resultado. Aliás, nós não vimos dentro do campo, né? Também. Mas assim, eu acho que é o Mirandinha. Machucou, até né? porque... Machucou. Mas ele teve oportunidade antes de machucar, tá? De fato. Ainda não conseguiu entregar aquilo que dele se espera. Exatamente. Né? E o CH sabe muito bem disso. Estavam juntos na transmissão. O tal do Mirandinha entrou bem no jogo, hein? Verdade. Entrou bem no jogo. Então eu acho que deve ser o Mirandinha. Por enquanto é só expectativa. Eu acho que o jogo do final de semana vai dar muitas respostas, principalmente se o Bilu faz muita falta e se o Mirandinha vai encaixar. Olha, sobre essa questão do contrato, o contrato foi feito pelo Pastana. Difícil trazer jogador para essa divisão, que é a Série C. Quando traz um jogador com essa qualidade, empresário coloca lá a cláusula. Se houver uma proposta de uma divisão acima, Série B ou Série A, tem que liberar automaticamente e sem receber absolutamente nada. Ficou aí o período, né, que ele pôde contribuir com a equipe do Guarani, que foi um período onde ele entregou aquilo que realmente se esperava. Eu acho que isso cabe a sua colocação, e ela é verdade, Gleger. Claro. Porque se você não abre algumas exceções que não sejam tão convenientes para o clube, você não traz o jogador. Consegue trazer. Exatamente, é difícil. Né? E aí, como é que você vai competir, por exemplo, com o Juventude, que está na Série A? Tem mais dinheiro. Não tem jeito, Batista. Não estamos falando de história aqui, tá, gente? Mas você Antes que algum policial nos recrimine. Exatamente. E você está falando uma coisa que é importante. Enquanto esteve aqui, deu o seu máximo. Isso é verdade. Isso é verdade. Um dos principais do time. Exatamente. Mesmo naquele mexido ruim do Campeonato Paulista, início da Série C, ele era um cara que era pelo menos regular. Agora, ô Breno, hoje é quarta ainda, né? Tem ainda treinos aí pela frente, mas tem um esboço do time que vai enfrentar o CSA no sábado, 5 da tarde, com a transmissão aqui na tela da Band. Batista, eu vou passar para você, praticamente, né, o mesmo time que jogou a última partida contra o Itabaiana. Por quê? Somente a saída do Bilu, e essa é uma saída muito importante, né, que vai ficar a dúvida aí do técnico do Guarani, né? Quais foram os jogadores? Deixa eu pegar aqui a escalação do Bugre, Batista. Eu vou pegar aqui a escalação do Guarani para passar para você, ó. Só um minutinho, já pego aqui para você a ficha técnica do último jogo do Guarani. Guarani venceu a equipe do Itabaiana pelo placar de 2-1 no estádio Brinco de Ouro. Para mim, Batista, a única dúvida, como eu disse, né, no ataque deve ser a entrada do Mirandinha. O Mirandinha muito provavelmente vai entrar nesse time titular do Guarani. Deixa eu pegar a ficha técnica aqui, tá aqui, ó. O provável Guarani para encarar o CSA no próximo sábado. De Andrei no gol, Cicinho deve ser mantido, o Rafael e o Alan Santos na zaga e o Emerson na esquerda. No meio-campo, o Natan e o Caio Melo, o Diego Torres também, que entrou muito bem. Aí a dúvida, ele vai manter o Isaac ou não? Eu acho que ele vai manter o Isaac. Na frente, no lugar do Rafael Bilu, ele coloca o Mirandinha e o Bruno Santos. Mirandinha e Bruno Santos que já jogaram juntos, né, Batista? É verdade, jogaram lá no Volta Redonda, aliás, no... Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda, Subiram, exatamente. Né?
subiram com o Volta Redonda, voltasse. E foram campeões. Campeões, exatamente, Não tem muito o que mexer também, né? Não, claro que não. É só tira o Bilu e coloca o Mirandinha. Só que tem uma, pelo menos na minha cabeça, tem uma dúvida que é o posicionamento ali onde o Isaac está atuando. Vai continuar com ele? É a mesma função? Vai jogar aberto, fechado? Aquela discussão interminável, né? Porque falta jogador de qualidade. E o Isaac, apesar de ter ido muito bem lá contra o Retrô, é um jogador que oscila demais. A gente conhece o potencial dele. E por isso a cobrança. Porque você só cobra, Gleger, de quem tem capacidade de proporcionar algo diferente. Sem dúvida nenhuma. Então é uma pena. Tomara, o Marcelo Fernandes, ele encontre um caminho para, como ele encontrou contra o Retrô, como falso 9. Dá para jogar ele enfiado e um pouco mais móvel o Brunão? É possível, mas precisa treinar, né, Gleger? E o Isaac já deu mostras de que por dentro não tem jeito, né? Mas aí acabou. Chegou o Torres, né? Tá tudo certo. Tá resolvido. Naquela função. E pra mim, você fazendo com 3 e o Isaac pelo lado esquerdo é muito interessante. Porque primeiro ele tem qualidade, que nem disse o CH. E ele tá num local do campo, num setor do campo, que ele tem mais espaço, ele tem a profundidade, não é um espaço muito congestionado e é onde ele tem muita dificuldade. E deu certo, no último jogo também eu acho que ele fez um jogo regular, né? Melhor dos jogos que ele vinha fazendo ali, jogando como um camisa 10. Então, eu acho que é isso. E com o Diego Torres e o Isaac melhorou o futebol do Caio Melo. Melhora a qualidade também, né? Você vê que o Caio Melo participou, né, das 2 jogadas. Exatamente. Dos 2 gols marcados pela equipe do Guarani. Agora, tem que se preocupar aí, acredito que o Marcelo Fernandes deve ter feito isso durante a semana com o sistema defensivo. Não podia ter tomado o gol que o Guarani tomou do Itabaiana. Até o Marcelo Fernandes, tomamos um gol de um cara de 1,60 m. 1,60 m contra zagueiros com mais de 1,80 m. Aí tá mal colocado, né? Mal colocado. É posicionamento. Não dá pra dizer, perdeu. Não. Tá mal colocado. Não, fez a leitura errada. Quis adivinhar antes do cara fazer o levantamento, de cruzar. Então, essas coisas que o Marcelo tem que ajustar, entendeu? E aí é treinamento, como você estava dizendo. Com todo o tempo de experiência do Gleger como atleta, ele sabe melhor do que qualquer um de nós aqui que zagueiro não pode ser titubeante. O cara tem que ter personalidade e tem que ter o controle emocional para resolver o problema, porque é o lixeiro ali da zaga. Ele resolve o problema ruim, não é? Vai só na pose. Zagueiro é complicado. Agora, não pode ter titubeio. O Guarani tomou um gol que não existe, Batista. Não existe. Aliás, nessa Série C foi corrente esse problema. Bola parada, não pode tomar gol assim, não é? Vamos ver se ajusta. Eu acho que tudo está ligado à coordenação do todo, principalmente o meio-campo. Eu acho que essa entrada do Caio Melo como motorzinho do time, o Natan também cresceu de produção e o Diego Torres, ele pifa todo mundo, cara. Ele é um cara que levantou a cabeça. Tem 1 metro de vantagem, 1 metro de liberdade, ele faz os atacantes jogarem. Então aí tudo melhora, porque você fica com a bola. Você não fica errando passe, você tem transição ofensiva, a bola chega nos 2/3 do campo. Então, tudo melhora. E eu tô falando zagueiro, né, Breno? Mas a falha foi do lateral esquerdo, o Emerson Barbosa, no gol do cara lá do Itabaiana de 1,60 m, né? Exatamente, foi do Emerson, apesar do Emerson ter jogado bem a partida. Teve até um lance no segundo tempo que ele foi cruzar uma bola, cruzou errado, chutou por cima e a torcida aplaudiu ele. Agora, Batista, na próxima janela de transferências, né, de contratações, o Guarani, além de ir atrás de um atacante, para mim teria que ir atrás de um goleiro. O Guarani não foi atrás de um goleiro até agora, mas pelo que vem jogando o Andrei e pelo que a torcida também vem reclamando do Andrei, eu acho que o Guarani deveria ir atrás de um goleiro titular, porque pode fazer muita falta. Então, bom, o Breno, em cima disso que o Breno estava dizendo agora, eu fiz a pergunta aqui para o Marcelo Teixeira sobre o... Marcelo Fernandes. Desculpa, Marcelo Fernandes. Marcelo Teixeira é o presidente do Santos, né? Sim. O Marcelo Fernandes. Esse não veio aqui ainda.
E eu perguntei para ele sobre essa questão do goleiro, né? Da evolução, porque o Andrei começou mal pra caramba, lembra disso, CH? Meu Deus do céu, né? E de repente ele tem feito aí jogos, né? Salvou o Guarani num jogo lá que ele defendeu um pênalti e tal. Uma falha ou outra vai acontecer. E eu perguntei e o Marcelo disse, né? Olha, não, de goleiro o Guarani está muito bem servido. Então, aparentemente, viu, Breno? Eu acho que o Guarani não vai ao mercado para contratar goleiro, não, diante daquilo que o Marcelo falou aqui, né? Não sei se vocês se lembram. Não, falou sim, é verdade. E se você me perguntar, eu acho que tem que ir também, tá? Eu tô com o Breno nessa, entendeu? Mas o treinador disse que tá tudo bem. E ele também não falaria o contrário, né? Se a gente for analisar... O André é uma espécie de muralha sem grife, né? Faz defesas impossíveis e toma frangos homéricos. É um negócio impressionante. Ele defende um pênalti e aí nesse jogo aí contra o Itabaiana ele cometeu uma falha absurda. E aí fica esse negócio. Mas falha no gol não, né? Não saiu o gol por causa do... Quem que salvou em cima da linha lá? Salvou em cima da linha o Sarará. Sarará salvou. Ele saiu caçando borboletas, como diriam os antigos narradores. Como é que você fala? Será que eu escutei muito isso? Não. Olha lá o lance lá. Olha o lance lá. Poucas vezes. Olha lá. É esse lance aí, ó. Só não tomou porque vai saber o motivo, mas o Sarará estava lá embaixo dos paus. Então, esse lance aí entraria aquele ditado que eu costumo dizer ou não? Sou bom e dou sorte? Sim. Sou bom e dou sorte. Não sei se aplica aí no caso de sou bom, no caso do Andrei, né? Mas ele deu sorte. É isso aí.